Era uma vez, no reino distante, onde as montanhas tocavam o céu e os rios corriam como prata líquida, vivia um príncipe chamado Tristan. Ele era o único filho do rei Aldera e da rainha Isolde, crescido em meio a luxos e privilégios que poucos podiam imaginar. Tristan era admirado por todos, não apenas por sua beleza, mas também por sua coragem e inteligência. No entanto, algo dentro dele estava sempre vazio, um anseio por algo que ele não conseguia identificar. Um dia, enquanto explorava as terras de seu reino, Tristan decidiu visitar um dos mercados mais antigos e humildes da capital. Ele foi disfarçado, vestido como um simples camponês, para sentir de perto a vida do seu povo. No mercado, suas atenções foram capturadas por uma melodia doce e melancólica, que flutuava pelo ar como uma brisa suave. Ele seguiu o som até encontrar uma jovem tocando uma flauta de madeira desgastada. A jovem, chamada Mara, era uma escrava, comprada e vendida desde a infância. Apesar de sua vida dura, havia uma luz em seus olhos, uma chama de esperança que nenhuma adversidade conseguirá apagar. Sua música, embora triste, transmitia uma força interior que imediatamente tocou o coração do príncipe. Tristan, disfarçado, aproximou-se e começou a conversar com Mara. Ela falou sobre sua vida, sobre os sonhos que um dia teve e que agora pareciam impossíveis. Tristan, por sua vez, sentiu-se atraído por sua sabedoria simples e sua força de espírito. Dia após dia, ele retornava ao mercado para vê-la, e com o tempo, sua admiração transformou-se em amor. Mas o amor entre um príncipe e uma escrava era impensável. Quando a notícia de sua afeição por Mara chegou ao palácio, houve um grande alvoroço. Os conselheiros do rei e da rainha insistiram que Tristan se casasse com uma princesa de sangue nobre, garantindo alianças políticas e fortalecendo o reino. A rainha Isolde, porém, que conhecia bem o coração de seu filho, tentou persuadi-lo a esquecer Mara, temendo que o amor deles trouxesse desgraça ao reino. Tristan, dividido entre o dever e o amor, sabia que não podia simplesmente abandonar Mara. Ele sabia que o amor verdadeiro não reconhece as barreiras sociais. Então, em uma noite silenciosa, ele foi até o quarto de Mara, que agora estava sendo mantida prisioneira no castelo. Lá, ele a libertou e juntos fugiram para as montanhas. Escondidos na floresta, Tristan e Mara encontraram um pequeno povoado onde ninguém os conhecia. Lá, viveram modestamente, como camponeses, mas felizes. Tristan trabalhou como ferreiro, enquanto Mara cuidava dos jardins e continuava a tocar sua flauta, que agora soava com notas de alegria. O rei Aldera, furioso com a fuga do filho, enviou soldados para procurar o casal. Durante meses, eles escaparam por pouco, mas finalmente foram encontrados. Tristan foi levado de volta ao castelo e condenado a se casar com uma princesa estrangeira, enquanto Mara foi aprisionada em uma torre alta, onde ninguém poderia encontrá-la. No dia do casamento, enquanto as trombetas soavam e os convidados se reuniam no grande salão, Tristan, em seu coração, sabia que não poderia trair seu amor por Mara. Quando chegou a hora de dizer seus votos, ele declarou na frente de todos que seu coração pertencia a uma mulher de coragem e virtude, e que ele jamais poderia amar outra. O rei, tocado pela sinceridade e pela coragem de seu filho, compreendeu que o verdadeiro amor não pode ser forçado, nem determinado pelo nascimento. Ele revogou o casamento arranjado e libertou Mara, permitindo que Tristan seguisse seu coração. Mara e Tristan foram recebidos de volta no reino, não como príncipe e escrava, mas como iguais,
como duas almas destinadas a estarem juntas. Eles governaram o reino com justiça e compaixão, e suas histórias foram contadas por gerações como um exemplo de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras. Amara e Tristan retornaram ao palácio juntos, mas agora sob novas circunstâncias. O povo, ao saber da história de amor do príncipe e da humilde escrava, começou a vê-los de uma maneira diferente. Aqueles que antes poderiam ter desprezado Amara por sua origem, agora viam como alguém que havia conquistado o coração do príncipe não por sua posição, mas por suas virtudes. O rei Alderan, movido pelo amor inabalável de Tristan e pela sabedoria de Amara, decidiu fazer algo sem precedentes. Ele proclamou que, a partir daquele dia, todas as pessoas no reino seriam tratadas com igualdade, independentemente de sua origem ou posição social. Ele também decretou a libertação de todos os escravos, dando-lhes a chance de viver como cidadãos livres. Esse ato de justiça foi aclamado por todos, e o reino começou a prosperar sob essa nova ordem. Amara, agora livre e reconhecida como princesa, demonstrou ser uma líder compassiva e sábia. Ela usou sua nova posição para ajudar os menos favorecidos, construindo escolas, abrigos e hospitais em todo o reino. Sob sua orientação, o povo se tornou mais unido, e as divisões sociais que antes separavam o reino começaram a desaparecer. Tristan, ao lado de Amara, tornou-se um rei justo e amado. Ele governava com a mesma coragem que demonstrou ao lutar pelo amor de Amara, sempre buscando a paz e a prosperidade para seu povo. Juntos, eles lideraram o reino para uma era de ouro, onde todos tinham a chance de crescer e prosperar. Os anos se passaram, e Tristan e Amara tiveram filhos que cresceram em um reino onde o amor e a justiça eram os pilares da sociedade. Eles educaram seus filhos com os mesmos valores que os uniram, ensinando-lhes a importância da humildade, da compaixão e do respeito por todos. Mas a história de Amara e Tristan não foi apenas contada dentro das fronteiras do reino. Sua lenda se espalhou por reinos vizinhos e distantes, inspirando muitos a reavaliar suas próprias crenças sobre poder, classe e amor. Reis e rainhas de outras terras vieram visitar o reino de Tristan e Amara para aprender com suas reformas e sua maneira de governar. A influência de Amara como uma rainha nascida de origens humildes transformou completamente a visão de mundo daqueles ao seu redor. Ela se tornou um símbolo de esperança para todos os que acreditavam que sua posição social os limitava, mostrando que a verdadeira grandeza vem do caráter e da integridade. Nos últimos anos de suas vidas, Tristan e Amara observaram com orgulho enquanto seus filhos assumiam o trono, continuando o legado de justiça e igualdade que eles haviam construído juntos. Mesmo em seus últimos dias, o amor entre eles nunca diminuiu, servindo como um farol de esperança e inspiração para todos que os conheciam. E assim, o reino prosperou, não apenas pela força das armas ou pela riqueza, mas pelo poder do amor, da justiça e da igualdade, valores que Tristan e Amara haviam plantado e que continuaram a florescer muito depois de suas vidas. E a história do príncipe que se apaixonou pela pobre escrava foi contada e recontada através dos séculos, um lembrete eterno de que o verdadeiro amor é mais forte do que qualquer barreira social, e que a justiça e a bondade são os maiores tesouros que um reino pode ter. Após a morte de Tristan e Amara, o reino entrou em uma nova fase. Seus filhos, criados com os valores de seus pais, assumiram o trono com o compromisso de continuar o legado de justiça e igualdade. O mais velho, o príncipe Eldric, tornou-se o novo rei, enquanto sua irmã, a princesa Serafina, escolheu liderar as iniciativas sociais iniciadas por sua mãe.
Eldrick governava com a mesma sabedoria que seu pai, mas também com a visão moderna de uma nova geração. Ele incentivou o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas agrícolas que melhoraram a vida de todos no reino. Sob seu reinado, o comércio floresceu, as cidades cresceram, e a população viveu em paz e prosperidade. Serafina, por outro lado, dedicou sua vida a expandir o sistema de educação e a garantir que todos, independentemente de sua origem, tivessem acesso ao conhecimento. Ela acreditava que a educação era a chave para a liberdade e que, com o conhecimento, as pessoas poderiam criar suas próprias oportunidades. As escolas que Amar havia fundado se multiplicaram, e Serafina introduziu novas disciplinas e métodos de ensino que rapidamente se tornaram referência em outros reinos. Apesar das conquistas, o reino também enfrentou desafios. Alguns nobres, que haviam perdido privilégios com as reformas de Tristan e Amara, tentaram restaurar a velha ordem. Eles se uniram em segredo, tramando para enfraquecer o reinado de Eldrick e restaurar o poder às antigas famílias aristocráticas. Um dia, esses nobres traíram o reino ao fazer uma aliança com um vizinho poderoso, o reino de Valquíria, que há muito tempo cobiçava as terras férteis e os recursos do reino de Eldrick. Um ataque surpresa foi planejado, visando tomar o trono e restaurar o antigo regime de desigualdade. Eldrick e Serafina, no entanto, estavam sempre atentos e souberam da conspiração a tempo. Ao invés de responder com violência, eles decidiram usar a sabedoria e os ensinamentos de seus pais. Eldrick convocou uma assembleia com todos os nobres, incluindo os conspiradores, e lá, ele falou sobre o verdadeiro significado de liderança e responsabilidade. Ele relembrou a todos da história de seus pais, da transformação que o reino havia vivido e dos benefícios que todos haviam colhido com a igualdade e a justiça. Aqueles que conspiravam, tocados pela sinceridade e pela força de Eldrick, começaram a questionar suas próprias motivações. Serafina, com sua eloquência e paixão, mostrou que o caminho para o futuro do reino estava na união, e não na divisão. Ela propôs um acordo de paz com Valquíria, onde ambos os reinos poderiam crescer juntos, ao invés de se destruírem em uma guerra sem sentido. O acordo foi aceito, e a paz foi restaurada. Os nobres, que antes se opunham a Eldrick, agora se tornaram seus aliados mais fervorosos, reconhecendo que o verdadeiro poder estava na justiça, e não na opressão. O reino, que já era forte, tornou-se ainda mais resiliente e unido. Com o tempo, as gerações futuras continuaram a construir sobre o legado de Tristan e Amara, sempre lembrando que o amor, a justiça e a igualdade são as verdadeiras fundações de qualquer sociedade próspera. O reino tornou-se um farol de esperança e um exemplo a ser seguido por outros reinos, onde reis e rainhas, inspirados pela história de Amara e Tristan, começaram a promover reformas semelhantes. E assim, o conto de um príncipe que se apaixonou pela pobre escrava não foi apenas uma história de amor, mas uma lição eterna sobre o poder da compaixão, da coragem e da verdadeira liderança. Suas lições ecoaram através dos séculos, moldando o futuro de muitos reinos e inspirando incontáveis corações a buscar o melhor em si mesmos e nos outros.